Nas noites mais escuras do inverno, quando o frio morde a pele e as sombras parecem dançar com vida própria, uma lenda sussurrada há séculos ecoa pelas vilas do leste europeu e da Grécia. Os Calicantzaros, criaturas travessas e temidas, emergem das profundezas da terra para atormentar os vivos. Mas quem são esses seres? São demônios, goblins ou algo mais antigo, perdido nas brumas do tempo? Neste vídeo, vamos desvendar as origens, as lendas, os relatos e as curiosidades dos Calicantzaros, com detalhes que vão te surpreender. Antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você fica por dentro do universo mitológico. Os Calicantzaros são figuras centrais no folclore grego e do leste europeu, especialmente associados ao período dos 12 dias de Natal, entre 25 de dezembro e 6 de janeiro. Segundo a tradição, essas criaturas vivem no subterrâneo, onde passam o ano inteiro serrando a árvore que sustenta o mundo. Mas, quando o Natal se aproxima, elas abandonam sua tarefa e sobem à superfície, aproveitando as noites longas e escuras para causar caos. Descritos como seres pequenos, peludos, com traços animalescos, os Calicantzaros variam em aparência dependendo da região. Na Grécia, alguns os imaginam com cascos, braços de macaco e presas de javali, enquanto no leste europeu, como na Sérvia, são vistos como humanoides negros, com chifres, rabos e um odor fétido. A tradição oral, principal veículo dessas histórias, sugere que eles são quase cegos, falam com dificuldade e se alimentam de criaturas como rãs e vermes, o que reforça sua natureza grotesca e primitiva. Alguns pesquisadores apontam que os Calicantzaros podem ter raízes em rituais pagãos pré-cristãos, possivelmente ligados aos cultos dionisíacos ou aos festivais de inverno que celebravam a renovação do ciclo anual. A associação com o solstício de inverno, quando as noites são mais longas, sugere uma conexão com crenças antigas sobre o equilíbrio entre luz e escuridão. Outra teoria propõe que os Calicantzaros podem ser uma evolução de figuras mitológicas como sátiros ou faunos, adaptadas pelo cristianismo para simbolizar o caos em oposição à santidade do Natal. A falta de registros escritos antigos torna difícil pinpointar uma origem exata, mas a tradição oral, transmitida por gerações, preservou a essência dessas criaturas como personificações do medo do desconhecido. Uma das lendas mais conhecidas sobre os Calicantzaros é a da Árvore do Mundo. Conta-se que, no subterrâneo, eles trabalham incansavelmente para derrubar essa árvore colossal, cuja queda destruiria a Terra. No entanto, quando estão prestes a completar a tarefa, o período de Natal chega, e eles sobem à superfície, atraídos pela escuridão e pela oportunidade de fazer travessuras. Durante esses 12 dias, eles invadem casas, roubam comida, apagam fogueiras e assustam os moradores. Mas há um detalhe intrigante. Quando retornam ao subterrâneo após a Epifania, em 6 de janeiro, descobrem que a árvore se regenerou magicamente. Condenados a recomeçar o trabalho do zero, os Calicantzaros ficam presos em um ciclo eterno de frustração, uma espécie de comédia trágica que reflete a luta humana contra o inevitável. Eles são conhecidos por entrar em casas pelas chaminés, derrubar panelas, azedar o leite e até montar nas costas das pessoas durante a noite, forçando-as a carregar seu peso. Em algumas regiões da Grécia, como Creta, acredita-se que eles dançam em círculos, arrastando os desavisados para suas festas caóticas. Essas histórias, registradas por folcloristas como John Cuthbert Lawson em seu livro Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion, 1910, mostram como os Calicantzaros personificam o medo do descontrole, especialmente em um período sagrado como o Natal, quando a ordem e a espiritualidade deveriam prevalecer. Para se proteger dos Calicantzaros, as comunidades desenvolveram rituais que misturam superstição e prática. Um dos métodos mais comuns na Grécia era pendurar um osso de porco ou uma trança de alho na porta, pois acreditava-se que o cheiro forte repelia as criaturas. Em algumas aldeias, as pessoas mantinham o fogo da lareira aceso durante os 12 dias de Natal, já que os Calicantzaros entravam pelas chaminés. Outro costume, descrito por Lawson, envolvia espalhar cinzas ou sal ao redor da casa, pois os Calicantzaros, obcecados por contar coisas, parariam para contar cada grão, distraindo-se até o amanhecer. Outra lenda, especialmente na Sérvia,
retrata os Kalikantzarus como predadores mais ameaçadores. Durante os chamados dias não batizados, os 12 dias de Natal, quando as águas não eram abençoadas, eles supostamente imitavam vozes de entes queridos para atrair vítimas para fora de casa. Uma vez que a pessoa saía, era torturada até o amanhecer, libertada apenas pelo canto do galo. Essa história, registrada em coleções de folclore sérvio do século XIX, como as de Vuk Karadžić, destaca a natureza enganadora dos Kalikantzarus e reforça a importância de permanecer em segurança durante as noites de inverno. A crença nesses seres era tão forte que algumas famílias evitavam sair de casa após o pôr do sol durante esse período. Os Kalikantzarus também estão ligados a uma lenda peculiar sobre crianças nascidas durante os 12 dias de Natal. Na Grécia, acreditava-se que esses bebês corriam o risco de se transformar em Kalikantzarus ao crescer, uma maldição que podia ser evitada com rituais específicos. Um costume comum era envolver o recém-nascido em tranças de alho ou chamuscar levemente as unhas dos pés com palha, acreditando que isso selava a criança contra a transformação. Essa crença reflete o medo de que o período de Natal, embora sagrado, fosse também um momento de vulnerabilidade espiritual, quando forças sobrenaturais podiam influenciar até os mais inocentes. As lendas regionais variam em detalhes, mas todas compartilham a ideia de que os Kalikantzarus são criaturas caóticas, incapazes de causar danos graves, mas habilidosas em perturbar a ordem. Na Bulgária, por exemplo, eles são chamados de Karakondzula e descritos como seres que montam cavalos selvagens à noite, espalhando terror nas aldeias. Em algumas histórias, eles tentam apagar as luzes das casas, simbolizando sua ligação com a escuridão. Um aspecto intrigante é a relação dos Kalikantzarus com a Epifania, em 6 de janeiro. Acredita-se que, nesse dia, a bênção das águas durante as cerimônias cristãs expulsa as criaturas de volta ao subterrâneo. Algumas lendas dizem que os Kalikantzarus fogem em pânico, temendo a luz espiritual da Epifania. Esse detalhe, registrado por Lawson, sugere uma fusão entre o folclore pagão e o cristianismo, onde rituais religiosos eram usados para reforçar a vitória da ordem sobre o caos. A ideia de que a luz triunfa sobre a escuridão é um tema recorrente em muitas culturas, e os Kalikantzarus personificam essa tensão eterna. Embora os Kalikantzarus sejam amplamente considerados criaturas folclóricas, relatos de avistamentos, especialmente em aldeias remotas, persistiram até o século XX. Esses avistamentos são mais anedóticos do que históricos, muitas vezes baseados em histórias contadas por moradores que atribuíam eventos estranhos, como barulhos noturnos ou objetos desaparecidos, à presença dos Kalikantzarus. Por exemplo, em regiões rurais da Grécia, como o Peloponeso, famílias relatavam ouvir risadas agudas ou passos leves no telhado durante o inverno, interpretados como sinais das criaturas. Uma história menos conhecida, mas igualmente cativante, vem da ilha de Chios, na Grécia. Conta-se que os Kalikantzarus, atraídos por festas noturnas, apareciam disfarçados como mendigos ou dançarinos, tentando se misturar aos humanos. Se alguém percebesse sua verdadeira natureza, muitas vezes por causa de seus pés com cascos ou olhos vermelhos, eles fugiam deixando para trás um rastro de cinzas. Essa lenda, mencionada em estudos de folclore local, sugere que os Kalikantzarus não eram apenas criaturas do subterrâneo, mas também seres que desafiavam a fronteira entre o humano e o sobrenatural, brincando com a percepção dos vivos. O simbolismo dos Kalikantzarus é outro aspecto que merece atenção. No contexto do folclore, eles representam o caos que ameaça a harmonia social e espiritual, especialmente durante o inverno, quando a sobrevivência dependia da cooperação e da proteção contra o frio. Sua associação com a escuridão e o subterrâneo reflete medos antigos sobre o desconhecido, enquanto suas travessuras, como roubar comida ou apagar fogueiras, simbolizam a fragilidade da civilização diante da natureza. Outra lenda curiosa registrada na Macedônia grega descreve os Kalikantzarus como guardiões de tesouros escondidos no subterrâneo. Acredita-se que, em noites específicas, eles emergiam para proteger ouro e joias enterrados, atacando qualquer um que tentasse escavar. Essa história, embora menos comum, conecta os Kalikantzarus aos arquétipos de espíritos guardiões encontrados em outras culturas, como os gnomos ou duendes. A ideia de que eles protegiam riquezas adiciona uma camada de complexidade, sugerindo que, apesar de sua natureza caótica,
tinham um papel no equilíbrio do mundo mítico. A crença nos Kalicantzaros também influenciava as relações familiares. Em algumas regiões, como a Tessália, os pais usavam histórias sobre essas criaturas para manter as crianças em casa à noite, alertando que os Kalicantzaros poderiam sequestrá-las. Essas advertências mostram como o mito era usado como ferramenta de controle social, reforçando normas comunitárias e a importância de permanecer seguro durante o inverno. A mistura de medo e humor nas histórias, afinal, os Kalicantzaros são descritos como estúpidos e facilmente enganados, tornava o mito acessível e envolvente para todas as idades. Uma curiosidade é a relação dos Kalicantzaros com a comida. Na Grécia, era comum deixar oferendas, como bolos fritos chamados loukoumades, para apaziguar as criaturas. Acreditava-se que, ao comerem, os Kalicantzaros se distraíam e deixavam os moradores em paz. Essa prática, mencionada por Lawson, reflete a importância da hospitalidade no folclore grego, mesmo para seres sobrenaturais. Outra curiosidade é que, em algumas aldeias, os Kalicantzaros eram associados aos ventos fortes ou redemoinhos, acreditando-se que viajavam neles. Jogar uma faca no centro de um redemoinho era um ritual para matar o Kalicantzaros, uma prática que mistura superstição e ação física. Uma lenda menos conhecida, registrada na Trácia, conta que os Kalicantzaros podiam ser enganados por espelhos. Os moradores colocavam espelhos nas portas, acreditando que as criaturas, ao verem seu reflexo, ficariam confusas e fugiriam. Essa história sugere uma vulnerabilidade inesperada nos Kalicantzaros, reforçando sua natureza mais cômica do que aterrorizante. Além disso, em algumas regiões da Bulgária, acreditava-se que os Kalicantzaros eram atraídos por música alta, o que levou à tradição de evitar tocar instrumentos durante os 12 dias de Natal, para não chamá-los. Os Kalicantzaros também têm paralelos em outros folclores europeus. Na Itália, a figura da Befana, uma bruxa que voa na noite da Epifania, compartilha semelhanças com o ciclo de inverno e a ideia de seres sobrenaturais que visitam os vivos. Essa conexão sugere que os Kalicantzaros fazem parte de um arquétipo mais amplo de criaturas invernais que testam a resiliência humana. A universalidade desses mitos mostra como diferentes culturas lidavam com os mesmos medos e esperanças durante o inverno. Outra curiosidade é a descrição dos Kalicantzaros como seres que odeiam a luz. Em algumas histórias, até uma vela acesa era suficiente para afastá-los, reforçando a ideia de que representavam a escuridão em oposição à luz espiritual do Natal. Essa dualidade é central no folclore, onde os Kalicantzaros servem como um lembrete da fragilidade da ordem humana. Sua estupidez, como parar para contar grãos de sal ou ser enganados por espelhos, adiciona um toque de humor que torna as histórias mais palatáveis, especialmente para crianças. Como reflexo cultural, os Kalicantzaros encapsulam a tensão entre o sagrado e o profano, o humano e o sobrenatural. Eles são um espelho das ansiedades de comunidades que enfrentavam invernos rigorosos, escassez de comida e a incerteza do futuro. Ao mesmo tempo, sua natureza cômica permitia que as pessoas rissem de seus medos, transformando o desconhecido em algo familiar. A riqueza do mito está em sua capacidade de unir medo, humor e espiritualidade, criando um folclore que ressoa até hoje. E você já ouviu alguma história sobre os Kalicantzaros na sua família? Acredita que essas criaturas poderiam estar por trás de barulhos estranhos nas noites de inverno? Ou será que são apenas um reflexo dos nossos medos mais profundos? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe qualquer lenda local que lembre os Kalicantzaros. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!